Olá, terceira série, tudo bem com vocês? A gente vai começar hoje o nosso conteúdo de ecologia, né? Então, conteúdo novo aqui do terceiro trimestre já. Sou a professora Fran, vocês já estão cansados de saber. Gente, antes de começar o conteúdo, eu vou lembrar algumas coisinhas com vocês. Não deixem acumular atividade no Classroom. Aproveitem que vocês estão no início do trimestre, que está tudo um pouquinho mais tranquilo, e vão fazendo, né? Para ficar mais fácil de entender, para ficar mais fácil de fazer a atividade e você não ficar tão desesperado no final do trimestre, né? O que mais? Se você não está fazendo o Classroom, está pegando material impresso na escola, não tem problema, né? Fique sempre atento com as datas de pegar material e de devolver material. Na aula de hoje, então, gente, vamos começar aqui respondendo essas duas últimas perguntas que eu selecionei, que ficaram lá daquele nosso aulão ao vivo, lembram? Teoria de Darwin consegue explicar a evolução do atual vírus? Perguntou o Vitor Morato lá de Sarandi. Sim, Vitor, né? Então, a teoria da evolução, ela consegue realmente explicar a evolução de todos os seres vivos, né? O que Darwin não conseguia explicar era o porquê que tinha variabilidade de vírus, mas ele diria que tinha variáveis de vírus, né? Que eles estavam lá no animal, que não sabe bem certo qual animal ainda que era, né? Tem algumas suspeitas, e que alguma coisa aconteceu e esse vírus conseguiu infectar os seres humanos. Se a gente pensar pela visão neodarwinista, aí sim você pode dizer que os vírus sofreram mutações e conseguiram então infectar os seres humanos. Outra pergunta aqui, os dois principais fundamentos que causam a variabilidade então seriam a adaptação e a seleção natural? Perguntou o Maicon Ribeiro. Provavelmente o Maicon já entendeu que não é bem assim, né? Mas a pergunta tá boa, por isso que eu coloquei aqui. Quais são as duas coisas que causam essa variabilidade? Primeiro, mutação. Você tem que lembrar que o DNA ele tem essa capacidade de sofrer mutação, que é algo natural para ele, que nem toda mutação é ruim. Quando a mutação é ruim, ela acaba sendo eliminada do ambiente pela seleção natural. Se ela é boa ou se ela é neutra, ela acaba ficando. E com o passar do tempo, se ela trouxer alguma vantagem para o indivíduo, naquele ambiente, naquele momento, pode ser que ela ajude para a evolução, tá? Outro fato que ajuda a aumentar a variabilidade genética, o crossing over, que ocorre quando está acontecendo a meiose, né, para a reprodução sexuada. Então, tanto a mutação quanto o crossing over ajudam a aumentar a variabilidade genética, ok? Vamos começar então com a nossa reportagem de hoje aqui. Sexta extinção em massa está em andamento e ameaça a civilização, diz estudo. Mais de 500 espécies de animais terrestres estão à beira da extinção e provavelmente desaparecerão em 20 anos. Em comparação, o mesmo número foi perdido durante todo o século passado. Sem a destruição humana da natureza, essa mesma taxa de perda levaria milhares de anos, segundo os cientistas. A publicação indica que o rápido crescimento da população e das taxas de consumo humanas ameaça centenas de espécies de animais vertebrados e alerta para um efeito dominó. As espécies são elos nos ecossistemas e, à medida que caem, as espécies com as quais elas interagem provavelmente também cairão. A pandemia de Covid-19, ligada ao comércio de animais silvestres, também é citada pelos cientistas como um exemplo das pressões humanas na biosfera. Não há dúvida, por exemplo, que haverá mais pandemias se continuarmos destruindo os habitats e trocando a vida selvagem pelo consumo humano na forma de alimento e remédios tradicionais. É algo que a humanidade não pode permitir, pois pode ser um ponto de inflexão para o colapso da civilização. Então, olha só o que está dizendo essa reportagem, né? Que a interferência humana acaba gerando tudo isso de ruim que a gente falou, a extinção de espécie. E uma espécie que é extinta, ela altera todo um ecossistema, porque cada espécie que está nesse ecossistema é um elo muito importante. E que tudo isso que está acontecendo vai acabar e já está, né, influenciando inclusive na vida humana, porque a gente também é parte do ecossistema, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar alguns conceitos básicos de ecologia que você tem que saber. Quais são eles? A gente tem que aprender a diferenciar os níveis de organização dos seres vivos, a diferença entre nicho ecológico e habitat e ainda os fatores bióticos e abióticos. Então, a gente tem que entender esses conceitos na aula de hoje, tá? Começando então, ecologia. Então, ecologia foi um termo proposto ali em 1866 por Ernest Haeckel, né, no livro dele. Ele ligou e falou que esse termo, né, no grego ali, quer dizer estudo da casa. Então, a gente está estudando o ambiente que os seres vivos estão inseridos, o local onde eles vivem. E quando a gente está fazendo esse estudo, a gente está estudando o quê? A relação dos seres vivos entre eles e com o meio onde eles estão. Tá? Então, é isso que a ecologia estuda. E aqui, volta e meia, vai aparecer essas perguntas. Ó, do que o organismo se alimenta? Onde ele vive? Ele possui predadores? Como que o ambiente está afetando a vida dele? Entre outras perguntas, tá? Então, tudo isso aqui a ecologia estuda. Então, é um estudo bem amplo, tem muita coisa bacana de estudar aqui na ecologia.
Vamos começar aqui pelos níveis de organização. Então, olha só esse slide. Aqui está mostrando para você os níveis de organização desde o átomo. Então, ó, o átomo, vários átomos formam uma molécula, que formam organelas, as organelas formam células, as células, né, o conjunto delas vai formar tecido, o conjunto de tecidos vai formar um sistema, todos os sistemas do organismo acabam formando o organismo, tá? Então, até aqui a gente estudou, quando falava lá de citologia e histologia, né, que estudou as células, estudou os tecidos. A ecologia vai estudar do organismo para frente. Então, a gente começa aqui, ó, o exemplo de um organismo, um ser vivo. Conjunto de vários seres vivos da mesma espécie, né, de vários organismos da mesma espécie, a gente chama de população. Então, aqui a gente tem uma população de lobo-guará, por exemplo. Vários organismos de espécies diferentes que interagem, que vivem no mesmo local, a gente chama de comunidade, que é o que a gente está vendo ali, ó. O lobo-guará, que está ali com plantas, está ali com a lebre, está ali com uma cobra, um ratinho, enfim, outros seres vivos de espécies diferentes. Então, isso é uma comunidade. Cuidado para não confundir, tá? Quando eu considero, além dos seres vivos, as coisas que não são vivas do ambiente, por exemplo, a água, o ar, o solo, eu estou considerando um ecossistema. Então, aqui tem um ecossistema, porque eu estou considerando fatores bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os seres que não são vivos. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta, eu chamo de biosfera. Então, isso aqui a gente está vendo os níveis de organização, e você tem que saber quais são eles, tá? Sem confundir. Olha só, então vamos de volta para você não esquecer isso aqui. A gente vai começar aqui com o indivíduo. De volta aqui o nosso lobo-guará, né, que está aí na cédula de R$200 agora, estão falando bastante nele. Então aqui o indivíduo, lobo-guará. Vários lobos-guará juntos que vivem numa mesma localidade. A gente chama isso de população. Quando eu considero, além do lobo-guará, os outros seres vivos que tem naquela região, por exemplo, né, os arbustos que tem ali, a lebre, a cobra bonitinha, eu estou considerando uma comunidade, que às vezes também pode aparecer para vocês como biocenose, tá? É um outro nome, não é muito comum de ser usado, né? Mas pode aparecer. Então, comunidade e biocenose é a mesma coisa. Quando eu considero, além dos seres vivos, as coisas que não são vivas daquela região, daquele ambiente, por exemplo lá, solo, ar, água, pH, salinidade do local, eu estou falando de um ecossistema. Então, o ecossistema considera tanto os fatores bióticos como os fatores abióticos daquela região. E o conjunto de todos os ecossistemas a gente chama de biosfera, tá? Olha só então, esse slide aqui está mostrando para vocês um ambiente, né? Um ecossistema. Aqui então, esse ecossistema, eu tenho os fatores bióticos, que são os seres vivos, a tartaruga, o peixe, né? Várias espécies de peixe, os corais, provavelmente tem aqui alguns moluscos, alguns crustáceos que a gente não está vendo muito bem, tá? Isso então são fatores bióticos, seres vivos, né? Então, bio de vida. Esse A na frente da palavra quer dizer não tem. Então, fatores abióticos são aqueles que não são vivos. O que eu posso dizer que é abiótico olhando essa figura aqui? A água. Se eu estudar a água, tem a temperatura, tem o pH, tem a salinidade. Então, todos esses conceitos que não são seres vivos entram dentro do conceito de fatores do meio abiótico. Tá? Então, não confunda isso também, é importante. Aqui tem alguns exemplos dos principais fatores abióticos que interferem na vida do organismo. A temperatura, o pH, a salinidade, a quantidade de luz é importante também, água, solo, entre outras coisas, tá? E aqui também uma figura mostrando vários fatores abióticos e no fundinho lá a gente ainda vê algumas plantas que são fatores bióticos, certo? Então tá dizendo aqui que os fatores abióticos também podem ser chamados de biótopo, tá? Então também não é muito comum aparecer, mas se aparecer você já sabe. Biótopo são coisas que não são vivas, né? Os fatores abióticos. Vamos para um quiz então para ver se você entendeu essa parte. Ao considerarmos apenas os fatores bióticos de uma região, temos o quê? Uma população, uma comunidade, um ecossistema ou biosfera? Eu não vou dar tempo nesse aqui, a gente vai responder junto já. Então pense, eu estou falando só dos seres vivos. E eu não estou falando que esses seres vivos são da mesma espécie, eu estou falando do conjunto de seres vivos de uma determinada região. Quando eu estou falando dos fatores bióticos de uma região, eu estou falando, na verdade, de uma comunidade. Então, a comunidade é formada por todos os fatores bióticos de uma região, ok? Mais um quiz. Sobre ecossistemas, é incorreto afirmar. Letra A biosfera é o maior ecossistema existente? Letra B. Um aquário pode ser considerado um ecossistema?
Letra C, uma poça d'água pode representar um ecossistema? Ou letra D, fatores físicos não interferem nos ecossistemas? Bem tranquilo também, né, gente? Vamos pensar aqui junto. A biosfera é o maior ecossistema que existe? Então vamos lembrar o que é um ecossistema. Ecossistema tem os fatores bióticos e abióticos de uma região. O que é a biosfera? O conjunto de todos os ecossistemas. Então sim, ela é o nosso maior ecossistema, isso é verdade. Letra B, um aquário pode ser considerado um ecossistema? Pode, se ele tem fatores bióticos, os peixinhos bonitinhos que estão lá, por exemplo, e fatores abióticos, por exemplo, algas, né, plantas aquáticas, as pedrinhas de fundo, é um ecossistema. Pode ser considerado se ele for, por exemplo, né, um aquário, tem alguns aquários que são inclusive autossustentáveis, que a gente fala lá. Uma poça d'água representa um ecossistema? Também, se ela possuir fatores bióticos e abióticos. E ainda, fatores físicos não interferem nos ecossistemas? Aí tá errado, né, gente? Porque fatores físicos, fatores químicos do ambiente interferem sim. Né? Se eu alterar, por exemplo, a temperatura do oceano, vai alterar o ecossistema? Vai. Várias espécies vão sofrer com isso, que é o que está acontecendo com o aquecimento global. Tá? Então isso ocorre? Sim, então isso aqui é incorreto. Agora um exercício do Enem, né, já que a gente está focando um pouco mais as aulas no Enem, para você tentar responder sozinho. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do ecossistema no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de ecossistema não era claro o suficiente para se falar nesse assunto dentro daquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do ecossistema, a definição que mais se aproxima dessa concepção é: letra A, região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas. Letra B, apenas locais onde é possível o contato direto com a natureza. Letra C, locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados. Letra D, apenas os grandes biomas, por exemplo, a Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga. Ou ainda letra E, qualquer local em que haja a relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. Responda para mim. E aí, achou difícil? Tá vendo que exercício de Enem não é sempre um bicho de 7 cabeças? Que pode ser um exercício bem simples? Eu tenho certeza que a maioria de vocês acertou, tá? Então vamos ver aqui junto. Então, o que pode ser considerado um ecossistema? Qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano, tá? Então, pode ser considerado ecossistema, inclusive os ambientes urbanos. Então, veja, você não tem que ter medo do Enem. Várias das questões são assim, de interpretação, são simples, se você souber um pouquinho do conceito, você consegue fazer. Claro que existem algumas questões que são um pouco mais complicadas, que você tem que pensar um pouco mais, mas não é nada muito difícil. Então, é só fazer com calma, né, com atenção, ter paciência para ler a questão, que você consegue. Vamos continuar aqui? Então, aqui, ó, mais uma reportagem pra gente. Pandas podem ter traído o movimento vegano. Novo estudo sugere, até outro dia, em termos evolutivos, eles não viviam só de bambu. Então, uma reportagem também é de 2019, então fresquinha aí também. Há alguns milhões de anos, os amáveis urso-panda tinham hábitos bem diferentes do que tem hoje. Eles eram, pode-se dizer, menos previsíveis. Ou
Ou em termos mais científicos, ocupavam um nicho ecológico mais amplo, já que costumavam perambular por habitats bastante distintos do que vivem hoje, única e exclusivamente bambuzais. Naqueles tempos, eles desfilavam sua fofura até mesmo por florestas tropicais e tinham uma dieta bem mais diversificada que a atual. Então veja, né, aqui ainda trazendo um pouco de evolução para a gente falando do panda, que ele nem sempre comeu só bambu, né, que ele já teve uma dieta mais diversificada. E ali fala um pouco do habitat dele hoje, né, que ele vive em locais, nos manguezais, não consegue, nos bambuzais, né, ele não consegue viver em outro local porque ele depende do bambu, mas que em outros momentos ele pode ter ocupado outros habitats. Qual que é o conceito de habitat? Qual que é o conceito de nicho ecológico que apareceu ali também? A gente precisa saber diferenciar os dois. Vamos começar então pelo habitat. Está dizendo aqui que o habitat é o espaço geográfico ocupado por uma espécie. Que muita gente ainda fala que é o endereço, né? Você aprendeu isso provavelmente lá no fundamental. O endereço do animalzinho, o endereço da plantinha. Ou seja, o local onde aquele organismo vive. A gente chama isso de habitat. Está dizendo aqui, né, a gente tem o exemplo da anta, coloquei ela aqui, um animal brasileiro muito bonito, que apesar de ser um termo que a gente usa às vezes pejorativamente para chamar a pessoa de anta, se alguém te chamar assim, se sinta inteligente, porque é um animal muito inteligente, muito carinhoso, que tem cuidado parental bem bonito com os filhotes, tá? Então o nome aqui científico, tapiros terrestres, ele habita onde? A América do Sul, como está mostrando ali no mapa, então o habitat dele é a América do Sul. Mais especificamente ali a Amazônia, aqui no Brasil, né, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal. Então o habitat da anta é toda a América do Sul praticamente. Olha que bonito. Tem outras espécies de anta, não é só essa não, tá? Continuando aqui. Então você já aprendeu que o habitat é o local onde a espécie vive. E o nicho ecológico? Vamos ver aqui, ó. Papel biológico ou função desempenhada pelo indivíduo, que muitas vezes você aprendeu como a profissão do organismo. Por quê? Porque é tudo que ele faz, o modo de vida do organismo. Então, todas as outras informações sobre o organismo que não dizem respeito ao local onde ele vive, a gente pode considerar nicho ecológico. Então, aqui, por exemplo, do que ele se alimenta, como que é a reprodução, né? Que época do ano que ele reproduz, quantos filhotes ele tem, quanto tempo demora a gestação, cuidado com a prole, se tem, se não tem, como que é, os hábitos de vida, se esse animal é noturno, se ele é diurno, se ele tem predadores, né? Então, tudo isso é informação sobre nicho ecológico, o modo de vida desse organismo, né? Aqui coloquei de volta a anta, o filhotinho ali. Olha só que bonitinho a anta quando é um filhote, a coloração é diferente, ó, da espécie adulta, porque ajuda a camuflar o animal na selva, olha que bonitinho. Continuando aqui, ó, então, exemplo de nicho ecológico. A anta é um animal solitário, geralmente você nunca vê ela com mais de 3 organismos, é muito difícil ver. São noturnos, herbívoros, tem uma dieta então composta de folhas, fibras e frutos. A gestação dura ali entre 13 e 14 meses. Os filhotes ficam junto da mãe por mais de 1 ano às vezes. Os predadores são a onça pintada e puma, por exemplo. Então todas essas informações dizem respeito ao nicho ecológico da anta. Olha que legal. Então, bem fácil também, né? Habitat, local onde vive, nicho ecológico, modo de vida, os hábitos do animal, tá? Mais um quiz. Machos e fêmeas do Aedes aegypti vivem no mesmo esconderijo, porém têm a alimentação diferenciada. As fêmeas buscam o sangue de outros animais e os machos se alimentam de seiva de plantas. Pode-se afirmar que os machos e fêmeas ocupam: letra A, mesmo nicho ecológico e habitat? Letra B, mesmo nicho ecológico e habitats diferentes? Letra C, nichos ecológicos diferentes e mesmo habitat? Ou letra D, nichos ecológicos e habitats diferentes? Então, fácil também, está fresquinho na sua cabeça. Então, vamos pensar aqui junto. Macho e fêmea de uma mesma espécie, o mosquito da dengue, vivem em um mesmo local. Se eles vivem no mesmo local, eles ocupam o mesmo habitat. Porém, eles se alimentam de coisas diferentes. Então, eles estão ocupando nichos ecológicos diferentes. Então, a nossa resposta, nichos ecológicos diferentes e mesmo habitat. Facinho, né? Olha só. Esse slide aqui está falando para você do princípio de Gauss. O que é isso? Olha só. Tem 2 espécies, a espécie A e a espécie B, tá? Eles ocupam regiões próximas e aqui tem uma sobreposição de nicho. Se tem uma sobreposição de nicho, significa que essas 2 espécies elas competem por alguma coisa. Pode ser por alimento, pode ser por território, enfim, né? Então elas estão competindo, então está tendo uma competição entre 2 espécies diferentes. Então está dizendo sempre que tem, então, sobreposição de nicho, vai ter competição, tá? Tá
Então, duas ou mais espécies só podem coexistir se ocuparem nichos ecológicos diferentes. Então, quando isso aqui ocorre, essa sobreposição de nicho, alguma coisa vai ter que acontecer ao longo da evolução dessas espécies. Ou uma delas acaba sendo extinta, ou vai ser expulsa do território, vai ter que ocupar um outro território, ou ainda vai ter que mudar de hábito, tá? Por quê? Porque um ecossistema, quando ele está em equilíbrio, é muito difícil que duas espécies ocupem o mesmo nicho. Então, ao longo da evolução, alguma dessas três coisas aqui vai acabar acontecendo, tá? Ou vai ser extinta, ou vai mudar de território, ou ainda vai ter que mudar de hábito. Quem disse isso foi o Gauss e por isso que ficou o princípio de Gauss. Então, olha esse exemplo aqui. Ele fez um estudo usando o Paramecium. Então, ele pegou duas espécies de Paramecium, o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum. Colocou cada um no vidrinho e fez um meio de cultura. E foi ver, eles estavam vivendo muito bem ali dentro do vidrinho, no meio de cultura. Quando ele resolveu juntar essas duas espécies no mesmo recipiente, quando ele foi ver, o que aconteceu? O Paramecium caudatum tinha sido extinta. Só tinha ficado o Paramecium aurelia. Então, a competição entre eles por esse nicho ecológico resultou na extinção, naquele ambiente, de uma das espécies. Agora ele fez um outro estudo colocando uma espécie diferente de Paramecium. Ele colocou de volta o caudatum, mas colocou também o Paramecium bursária. E foi ver, os dois conseguiram coexistir no mesmo local. Por quê? Porque eles ocupavam nichos ecológicos diferentes. Um deles se desenvolvia ali no interior do líquido, né, do meio de cultura, e o outro coladinho na parede do vidrinho. Então, eles não estavam disputando os mesmos recursos. Então, eles conseguiram conviver. Então, se as duas espécies conseguem explorar recursos diferentes, elas conseguem conviver no mesmo local. Se elas disputam o mesmo recurso, provavelmente uma delas vai se dar melhor que a outra e uma delas vai ser extinta ou vai ser expulsa da região, tá? Ou vai ter que mudar de hábito para sobreviver. Então, nichos iguais, acaba que uma se sobressai em relação à outra. Nichos diferentes, elas conseguem conviver, tá? Mais um exercício hoje, ó, gente. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar o alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá, diz respeito ao quê? Letra A, ao habitat, letra B, ao biótopo, letra C, nível trófico, letra D, nicho ecológico ou ainda letra E, potencial biótico. Diga para mim. Outro exercício bem fácil, né, gente? O que a gente está falando? De nicho ecológico. Está falando do modo de vida do tamanduá. Então, nicho ecológico. Último slide da aula de hoje aqui, gente. Olha só.
duas espécies de felinos que a gente tem aqui no Brasil. Coloquei o mapa só da América do Sul ali para vocês entenderem, ó. Onde a gente encontra o puma concolor e ali ainda a pantera onca, né? Então, a nossa pantera parda, né? A nossa onça parda e a onça pintada. Elas coexistem em regiões muito próximas, elas concorrem uma com a outra, elas disputam alguma coisa. Esse fato nos diz que quando você está vendo, por exemplo, está tendo aumento da onça parda, provavelmente está tendo uma diminuição do número de onça pintada, porque elas concorrem, elas disputam o mesmo ambiente. Então, com o passar do tempo, ou elas vão ter que ocupar ambientes diferentes, ou uma delas vai acabar sendo extinta, ou elas vão ter que começar a comer coisas diferentes, por exemplo, tá? Então, mostrando aqui um exemplo dessa regrinha e desse princípio de Gauss que eu comentei para vocês. Então, na aula de hoje, a gente estudou os princípios básicos de ecologia. Muito fácil, né? A gente viu lá os diferentes níveis de organização, habitat nicho ecológico. Então, coisas simples que você já sabe, diferença entre fator biótico e abiótico. Tenho certeza que você só relembrou muita coisa que você sabe. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais em cadeia e teia alimentar. Espero vocês na próxima aula, então.